Essas 2 horas que vocês vão passar aqui comigo, com a mecânica avançada, façam assim muita diferença na vida de vocês, principalmente na vida profissional de vocês, que esse é o nosso maior intuito. Ah, Celso, mas suas aulas são muito demoradas, eu gosto de aula de 10 segundos, de 1 minuto. Realmente, as minhas aulas são demoradas, tá? São aulas passo a passo, são aulas que é para você realmente entender o porquê das coisas, tá? Então, se você procurar algo rápido, algo instantâneo, aqui não é o lugar. Você já tem que ir para outro caminho. Agora, se você quer aprender, entender como funciona, mas de verdade, aí aqui é o caminho. Nós entendemos, gente, que muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras, principalmente quem está começando, o funcionário que está com vontade de aprender, não tem condições financeiras de fazer um curso, ou às vezes não tem tempo, né? Porque às vezes tem muitos dias à noite, entre outras coisas, não consegue esse tempo tão precioso para poder estudar. Então é onde nós vamos fazer esse trabalho, tá? Com essas lives, entregando realmente o que você precisa entender sobre o osciloscópio. E assim, gente, essas aulas elas ficarão aqui no YouTube por um determinado tempo. Então não demore muito para você assistir. Porque um curso de osciloscópio ele é muito caro, tá? Um curso bom, um curso legal é muito caro, tanto no dinheiro, às vezes é no dinheiro e muitas vezes é no seu tempo, tá? E aqui nós vamos estar proporcionando isso para você, só que você tem que entender que você precisa fazer o mais rápido possível. E não procrastine, faça, né? Eu preciso entender o osciloscópio para eu conseguir fazer diagnóstico avançado com eficiência. Esse é o momento, tá? Esse é o momento. Ah, Celso, mas suas aulas são muito demoradas, eu gosto de aula de 10 segundos, de 1 minuto. Realmente, as minhas aulas são demoradas, tá? São aulas passo a passo, são aulas que é para você realmente entender o porquê das coisas, tá? Então, se você procurar algo rápido, algo instantâneo, aqui não é o lugar. Você já tem que ir para outro caminho. Agora, se você quer aprender, entender como funciona, mas de verdade, aí aqui é o caminho, tá? A primeira aula eu fui bem lento, explicando o tempo, a tensão, as grandezas físicas, o porquê que você tem que dar o zoom, né? Como você faz para dar o zoom na forma de onda. Isso, gente, é muito legal, é muito interessante. Só que assim, de forma lenta. Porque eu entendo que tem muita gente boa, muita gente que já entende de muita coisa e quer partir pro avançadaço. Só que nós fizemos diagnóstico avançados no sábado passado, mas um pouco mais lento. Por quê? Porque eu ensinei o porquê que existiu esse diagnóstico avançado. Eu expliquei tudinho por que existe a CR, por que existe a compressão relativa. Aí você fala assim, pô, Celso, você vai vir de novo com essa história de compressão relativa? Isso é muito, muito, muito chato. Eu já vi isso aí, eu já entendo. Eu já sou PhD em compressão relativa. Gente, tem tanta coisa que a gente consegue tirar da compressão relativa que vocês não têm noção. E como eu disse na primeira aula, não é só fazer o trabalho, é entender o porquê, tá? Então a compressão relativa, ela nos dá um resultado. E esse resultado, aqui no Newtecnoscope, nós temos um dashboard que nos mostra em barra. Mas o porquê que aquela barra uma dá maior, outra dá menor, ou todas ficam iguais, por que isso acontece? Eu expliquei na primeira aula. E nessa aula eu vou explicar para vocês como que nós vamos entender qual cilindro é da compressão relativa. Porque assim, gente, quando a gente faz a compressão relativa, gente, a compressão relativa, no meu entender, é um diagnóstico que ajuda assim demais o reparador. Porque o carro chega na tua oficina e você está desconfiado que ele está meio ruim, com algum problema, o que você faz? Você faz o seu diagnóstico, né, com o scanner, lógico, né? E aí você já testa a sua bateria,
nós estamos testando a bateria, inclusive com o CCA também na aula passada. Você testa a bateria, faz todo o diagnóstico e aí você já faz a compressão relativa. Se você ter algum pequeno problema na compressão, você já vai enxergar. Entendeu? Então ele encurta tempo, principalmente quando você tem um carro que você não tem acesso às velas, um acesso fácil. Principalmente se for um carro a diesel, aí é melhor ainda, aí é o melhor dos mundos você entender o porquê que isso acontece. Entende, gente? Então nós temos que ficar assim, bem sintonizados com o teste de compressão, porque o teste de compressão não é só um teste de compressão. Dele dá pra gente arrancar um monte de coisa, um monte de situações. Pessoal, se caso vocês não estiverem me ouvindo, alguma coisa não estiver acontecendo, ou a imagem não estiver muito boa, eu peço que vocês coloquem nos comentários. Já tem comentário aqui alguma coisa? Já, né? Bom, hoje não é o Adrian que está comigo, pessoal, porque o Adrian está em outro evento, lá com o meu amigo Scott. Nós estamos fazendo um evento presencial, né? E esse evento presencial tá lá o Adrian dando apoio lá para o nosso querido amigo Scott. E hoje nós estamos com outro ajudante aqui, que é o Orlando, que começou com a gente aqui na Mecânica Avançada a trabalhar com marketing. Então, ele que vai nos dar essa ajuda nesse sábado. Então, como ele começou agora, pode ser que eu fale assim, Orlando, mexe aqui, mexe ali. Então, não se assuste, não. Inclusive, eu nem falei para ele como é que mexe aqui no nosso regulador aqui, ó. Mas esse parafuso aqui você vira de lado, tá? E esse aqui é para baixo e para cima, tá? Então, só toma cuidado para não deixar cair o celular para baixo. Bum, que normalmente as pessoas deixam cair. É muito, muito engraçado. Pessoal, então, ó, vamos para cima. Vamos que vamos fazer a coisa acontecer. Bom, eu já estou aqui com o meu New Tecnoscópio, olha lá, ó, New Tecnoscópio, prontinho aqui, ó, no veículo. E o que eu vou fazer aqui? Como eu disse a vocês, eu preciso eu preciso entender qual é o cilindro da compressão relativa. Então, eu preciso saber quem é quem, né? Quando eu faço a compressão relativa, ele me dá informações aleatórias. E essas informações aleatórias, eu não consigo saber qual é o cilindro correspondente. E para eu enxergar isso, existem várias formas, né? A forma mais fácil é a gente colocando a parte da ignição, né? Colocando o secundário ou primário. Também dá para colocar pelo bico. Também dá para colocar pelo sincronismo, pelo sensor de rotação e pelo sensor de fase. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar várias possibilidades para vocês, porque nós entendemos, quer dizer, nós não, né? Eu entendo que aqui eu vou ter mecânicos de carro, mecânicos diesel, tá? E no diesel, gente, é um pouco mais complexo fazer isso. Não fazer a compressão, identificar o cilindro. Porque o diesel, quando você desliga o sensor de rotação, ou você desliga a bomba de combustível, ou você desliga os bicos injetores, para você dar a partida e o motor girar em falso não, para o motor girar sem pegar, a central simplesmente corta o pulso dos bicos e corta, nos carros a injeção eletrônica Otto, eles cortam também os bicos e a ignição, os carros mais novos, né? Os carros antigos não. E no diesel, quando acontece isso, ele corta o sinal dos bicos, que seria a nossa referência para a identificação do cilindro que está com falta de compressão. Aí você fala assim, então, Celso, se eu não tenho a referência, como que eu vou enxergar qual cilindro que está falhando? Porque eu fiz o diagnóstico aqui com o New Tecnoscópio, né, eu fiz o diagnóstico com o meu dashboard e uma das barras ficou baixa. Eu sei que um cilindro não tem compressão, mas eu quero saber qual cilindro não tem compressão. Só que daí o que acontece? Eu vou colocar lá, eu vou colocar o outro canal
no bico e quando eu dou partida não vem sinal no bico, porque a central da injeção, ela é inteligente. Ela fala assim, ela fala não, né? Ela pensa assim, para que eu vou soltar sinal para o bico injetor se eu não tenho combustível? Eu não solto. Ele pode até tentar, coitado, ô bobão, vai lá, dá partida, mas o carro não vai pegar, o motor não vai entrar em funcionamento, entende? Então é aí que a gente faz esse trabalho. Mas assim, o mais legal é que para eu chegar nesse resultado, vocês têm que aprender um monte de coisa, entende? Isso é muito legal. Sem querer, vocês já vão aprender sincronismo. Sem querer. Olha que interessante. Sem querer, vocês já vão aprender o sincronismo de motor. Porque eu preciso explicar sobre isso para vocês entenderem a outra parte. Isso aí é muito, muito, muito legal. Mas enfim, primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, eu vou colocar o meu osciloscópio, tá? Eu vou colocar o meu osciloscópio no sensor de rotação, no sensor de fase, na ignição. Só para vocês verem como que é a parte de eu identificar o primeiro cilindro, tá? Para eu identificar qual é o PMS, né? O ponto morto superior ou ponto máximo superior do primeiro cilindro, para que eu possa fazer uma contagem de explosão e identificar qual é o meu cilindro que está com problema. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Orlando, você vai ter que pegar aqui assim, às vezes tá aí, e pode erguer ele, mexer para lá, mexer para cá, vamos que vamos. Então, gente, eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui o cabo A, vou pegar o cabo B, o cabo não, né? O cabo A, o cabo B, que é o cabo verde, o cabo amarelo. Vou pegar a minha garra jacaré preta, vou colocar aqui, a garra jacaré preta eu vou colocar aqui no negativo da bateria, ó, tá? Coloquei aqui no negativo da bateria, e eu vou ligar o meu New Tecnoscópio. Vamos vir aqui. No New Tecnoscópio, gente, eu tenho aqui, ó, canal A, B, C e D. Então, o canal A sempre vai ser a cor verde. Por que vai ser a cor verde? Porque a cor verde está aqui, ó. Ó a cor verde aqui, que é o canal A, ok? Aí o canal B é amarelo, o canal C é vermelho e o canal D é azul. Então, vamos ligar aqui no sensor de rotação. Detalhe, ó, o cabo preto, nós vamos ligar aqui na bateria, ok? E o cabo verde, nós vamos ligar aqui pode aproximar, isso, no conector, tá, do sensor de rotação. Então aqui, ó, eu tenho 3 conectores. Se não me engano, esse aqui é do sensor de detonação, se não me engano, e aí tem o sensor de rotação, e o de baixo, se não me engano, é temperatura do óleo. Não, esse aqui é som da lâmpada, acho que é. Esse aqui é a temperatura do óleo, ou sensor de detonação, não me recordo. Mas é esse aqui do meio que nós vamos usar. Então eu escolhi ali o fiozinho do meio, o fiozinho de cima, porque ele tem dois fios, né? E eu escolhi aquele ali. Agora, eu vou colocar o canal B no sensor de fase. Aqui, gente, ó, o sensor de fase desse carro, ele tá aqui embaixo, ó, embaixo desse purificador de ar. Então, eu entro com a mão por aqui, eu já deixei uma agulhinha pronta ali, né? Porque, não, imagina, colocar a agulha ali, eu não iria conseguir fazer esse trabalho, mas ele tá ali, ó. Então, vou colocar aqui no sensor de fase. Opa! Aqui vai mais no tato, sabe, gente? Porque é bem escondidinho, né? Mas vamos lá. Bom, esse carro aqui, apesar dele ser com 2 comandos de válvula, ele tem sensor ele só tem um sensor de fase, ele não tem os 2 sensores de fase. Tanto é que na próxima aula eu vou trazer um carro, né, um outro HB20, só que daí com 2 sensores de fase, para que nós possamos fazer mais testes interessantes, mais coisas interessantes.
Mas enfim, gente, eu já liguei todo mundo aqui, tá todo mundo aqui bonitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu New Tecnoscope, ó. Aqui eu estou com o meu equipamento, certo? Bom, eu acabei de ligar ele. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na minha configuração inicial. Essa configuração inicial foi a configuração que eu discriminei, que eu coloquei. Então, quando eu clicar aqui já vai ajustar sozinho. Quer ver? Vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Olha lá, ó. Já veio todo mundo aqui para 5 volts e aqui veio para 10 milissegundos, tá? Ah, Celso, mas o que você fez aqui? Eu não entendi. Por que você apertou aqui e já regulou tudo aqui bonitinho? Pessoal, aqui, ó, é um botão que quando eu aperto aqui, eu coloco na situação da última configuração que eu deixei o New Tecnoscópio. E para eu configurar, eu aperto esse botão aqui, ó. Quando eu apertar aqui, ele vai abrir a possibilidade de você fazer várias configurações. Então você pode fazer muitas configurações, né? Dependendo do teste que você for fazer. Por que eu gosto disso? Porque às vezes eu estou trabalhando aqui no equipamento e a gente regula um monte de coisa aqui, né? Regula para cá, regula para lá. E aí você quer voltar para a configuração inicial, para iniciar um novo teste, aí você tem que entrar lá canalzinho por canalzinho e ficar mexendo. Aí você vem aqui, aperta esse botão, ele já volta para a configuração que você definiu nesse outro botão aqui, tá? Na primeira aula eu ensinei como é que faz isso em detalhes, bem simples. Mas enfim, vamos dar um... Deixa eu colocar meu carrinho mais para cá, que tá meio longe, né? Aqui, ó. Isso. Acho que é até bom ficar meio de lado aqui. É que daí eu tenho que usar a mão esquerda, aí que eu não enxergo mesmo. Dei o play. Ó, pessoal, então o sinal já começou a rodar. Vamos habilitar aqui o canal B. Habilitei o canal B. Então eu tenho duas informações. Vou dar partida no carro. Bom, gente, aqui, ó, com essa configuração, por isso que eu sempre digo, né, essa configuração aqui, ó, dá para ver certinho aqui? Essa configuração aqui, ó, 5, 5 e 10, é uma configuração que você faz assim meio que geralzão, sabe? Para que você possa sempre dar um início na verificação dos sinais. Depois que você configurou aqui com 5, 5, 10, aí você vai ajustando, né? Você vai ajustando para poder ver o que está acontecendo. Que nem agora, ó. Eu coloquei os dois disparadores aqui no centro e a gente está enxergando aqui, ó, o sinal de rotação e o sinal de fase. Então vamos entender esses dois sinais. Vou dar um stop aqui. Deu um stop. Vou desligar o carro para não ficar esse barulho de motor funcionando. Ok. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui esse cursor, eu vou colocar ele aqui um pouquinho para cima, tá? Então, ó, vou apertar aqui, ó. Aperto com o mouse, joguei ele um pouquinho para cima. E esse de fase eu vou colocar um pouquinho para baixo. Olha lá. Para quê? Para ficar uma melhor visualização. Vou colocar aqui, ó, que aqui acho que ficou mais interessante. Então, olha só que sinal mais lindo que eu consigo enxergar aqui. Se você acha que ainda não é suficiente, você pode vir aqui, ó, no canal A e no canal B, e você pode diminuir a tensão dele. Ele está com uma tensão de 5 volts por divisão. Essa tensão de 5 volts que está marcada aqui é a mesma tensão que está marcada aqui, ó, canal A. Então, se eu diminuir um pouquinho essa tensão, olha o que acontece com o meu sinal. Ó, ele vai ficar maior. Olha
Olha lá, ficou até grande demais, né? Mas, ó, ele ficou dentro da tela, não estourou e ficou um sinal mais bonito ainda. No fase é a mesma coisa, tá? Olha lá, ó, eu consigo enxergar um sinal até maior para que vocês possam fazer os seus testes e fazer as suas análises. Só que fica muito grande, né? Fica meio explodido, não precisa. Então vamos deixar no 5 mesmo, eu acho que fica mais clean. Vamos deixar um aqui e vamos deixar o outro aqui. Bom, lembra que aqui o New Tecnoscópio tem a subtela? Então essa subtela aqui, né, eu mexo para lá e mexo para cá. Por quê? Porque aqui, quando eu dei partida, ó, aqui quando eu dei partida, ele começou a trabalhar. Começou a trabalhar. E ficou tudo gravadinho aqui para a gente poder enxergar. Mas vamos entender essa situação aqui. Bom, aqui, gente, ó. Primeiro, aqui eu tenho uma falha da roda fônica do virabrequim. E aqui eu tenho a outra falha da roda fônica do virabrequim. E aqui eu tenho os dentes, tá? Os dentes do quê? Os dentes da roda fônica. Aqui a gente já começa a fazer uma análise. Aqui no sensor de rotação. Ó, você já vai começar a mexer com o sensor de rotação. O sensor de rotação, no caso desse carro aqui, ele é um sensor do tipo indutivo. Por que ele é indutivo? Porque ele gera um sinal analógico, tá? Então esse sinal analógico, ele não é um sinal filtrado. Esse é um sinal digital, é um sinal de onda quadrada. Esse é um sinal analógico, é um sinal meio que senoidal, ok? E o que a gente consegue enxergar? Quando ele é indutivo, você tem a falha, o pulso da falha, ele fica maior, ó, tá vendo? Porque ele dá uma diferença, ele vê que falta o pino, e aí a tensão que ele está gerando, ela aumenta um pouco. Porque o sensor de rotação, gente, ele é um componente, né? No caso desse carro aqui, que ele tem um ímã dentro. Então, deixa eu pegar um aqui para parecer que é um sensor de rotação, mas não é um sensor de rotação. Ah, é sim, aqui, ó. Eu tenho um sensor de rotação aqui. Essa aqui é a minha pinça indutiva. A minha pinça para você medir o secundário de ignição. Então, aqui na ponta dela, eu tenho o quê? Eu tenho um sensor de rotação. Exatamente, não sei se não é o mesmo desse carro, mas é um sensor que vai em vários carros. Inclusive, a gente compra da MTE Thompson, gente. Sensorzinho da MTE é muito, muito bom. Mas, enfim, ele está aqui. Aí, quando você coloca ele aqui perto da roda fônica e a roda fônica começa a passar nele aqui, ó, o que acontece? Aqui eu tenho um ímã. O ímã, gente, quando você colocar algo de ferro aqui perto... deixa eu ver se tem alguma coisa de ferro aqui. Não, não tem. Ah, tem o carro, né? Ó, olha lá, quando eu coloco aqui, ele quer grudar. Por que ele quer grudar? Porque ele é um ímã. Ah, deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Esse aqui gruda, mas tá bem fraquinho para grudar. Ó, quando você tem o ímã e você vem aqui, ó, ele gruda, certo? Quando você tira um pouquinho de lado, ó, o que acontece? Fica uma força querendo grudar. Então, se você ficar segurando aqui, ó, o que acontece? Você vai ter que fazer um esforço para não grudar. É o que acontece ali. Existe uma distância que é pequenininha, né? 0,7 milímetro, né? Que fica aqui, ó, de distância. Então, fica muito próximo, né? Tanto é que quando o virabrequim está com um pouco de folga ali no primeiro mancal, e aí ele tem aquela folguinha, ele começa a comer o sensor de rotação, né? Você olha no sensor de rotação, ele está tudo marcado, porque a roda fônica ela já começou a comer ele por causa da folga axial que existe no primeiro mancal do virabrequim. No caso, o motor quando está desgastado, né? Mas enfim, aí ele vem aqui, ele está chamando para grudar. Só que daí ele passa. A hora que ele passa, aí o sensor de rotação entende que ele não tem mais esforço, ele não tem poder de atração. Só que daí vem outro. Aí ele quer grudar de novo. Aí vem o vão. Aí vem ele, vem o vão, vem ele, vem o vão. Quando você vê... Quando ele vê, ele está gerando um monte de formas de ondas conforme vai passando os dentes. Então, cada pontinha dessa aqui, ó, é um dente. Quando você tem um problema num dente, por exemplo,
uma dessas pontas aqui, ó, ela vai ficar baixa, ela vai ficar com problema. Acontece muito, né, que eu já vi em várias situações, essa roda fônica, quando ela é dentro do motor, né, ela não é na parte externa, aí a pessoa vai montar o motor, vai montar o virabrequim, alguma coisa assim, e ele às vezes ele entorta a roda fônica, ou ela amassa, tá? Amassa 1, 2 dentes, e aí o carro fica esquisito de vez em quando. E aí ninguém acha. Aí você põe o sensor de rotação aqui, ó, põe o osciloscópio no sensor de rotação, e aí você vai analisar aqui a forma de onda, e você vê que ela tá tudo zoada. Tem um dente quebrado, tem outro que tá meio torto. Aí você já entende que você tem que substituir o quê? Você tem que substituir a sua roda fônica. Um outro detalhe, gente, que é importantíssimo nós verificarmos, é a tensão do sensor, tá? Esse sensor aqui, para ele tá bom, para o motor entrar em funcionamento, ele tem que dar pelo menos 0,8 volts. E esse 0,8 volts você vai identificar aqui, ó, no RMS. Vem o zoom aqui, ó. Tá vendo aqui o RMS, gente? Será que deu para ver? Deu? Ó, esse RMS aqui, quando você dá partida no carro, a central espera ele chegar em 0,8 volts. Quando chega em 0,8 volts, ela fala assim, opa, manda funcionar esse carro que ele tem que pegar. Quando ele não chega nessa tensão mínima, o que acontece? O carro não pega. Aí é aquele cliente que fala assim para você, meu carro não pega, só pega quando dou tranco. Porque quando você dá tranco, né, você põe lá uma terceira, por exemplo, numa descida, e você põe o tranco. Aí a rotação a velocidade do carro, quando você solta a embreagem, tem que ser um carro mecânico também, não pode ser automático. Quando você solta a embreagem, o que vai acontecer? Vai dar mais que a rotação do motor de partida. E aí vai gerar um pouquinho mais de tensão. Aí o carro vai funcionar. Então quando o cliente fala isso aí, 90% de chance de ser o defeito no sensor de rotação, tá? Para eu enxergar essa tensão, existe uma outra forma também. Eu posso habilitar o meu cursor aqui e testar se essa tensão realmente está me dando aqui o valor que eu espero. Então você pode ver por baixo aqui, ou você pode ver aqui por cima. Aqui, gente, ó, mostra aqui novamente, por favor. Aqui, ó, eu tenho RMS e o PK+, tá? O que é o PK+? O PK+, é o meu valor de pico, tá? O PK+, é o meu valor de pico da onda. Aí eu pego aqui o meu cursor, vamos lá. Pego aqui o meu cursor, ó. Tá vendo? Ele aqui, ó, habilitei ele já aparece aqui, ó. Certo? Aí eu vou vir aqui, ó, e vou medir quanto que tá dando isso aqui. Olha lá, ó. Opa. Olha lá, deu 6,84. Bem próximo do 7,6 aqui, né? Deu um pouquinho menos ali, porque o New ele consegue pegar até as forminhas de onda. E ó, aqui mesmo, ó, ele deu um pouquinho mais, ó. Então, eu medi aqui, ó, mas aqui ele tá um pouquinho maior. Então, por isso que a gente conseguiu, por isso que ele encontrou um pico de 7,2. Existe uma outra situação também, quando você vai fazer um teste desse aqui, que a forma de onda, você vai ver assim, ó, você vai ver que tem um sensor, um sinal aqui, no começo aqui, ele vai estar pequenininho, ele vai estar desse tamanho, aí quando começa a chegar aqui no final, ele começa a diminuir ou aumentar. Por exemplo, ele vem aqui até aqui um pouco para cima, ó, ele faz isso aqui, de repente ele começa a diminuir de novo, de repente ele começa a aumentar de novo, e até o final dele. Quando isso acontece, gente, o problema está lá naquela folga do virabrequim que eu falei para vocês, tá? E ele cria tanta folga que daí ele fica longe, fica perto, fica longe, fica perto. E aí ele te dá uma visualização diferente. Então, mais um teste que você consegue fazer com o osciloscópio. Você consegue entender, né? Quando ele é sensor indutivo, né? Você consegue enxergar o quê? Se ele estiver dentro de uma linha retinha, que nem esse aqui, ó,
Tá vendo? Ó? Se ele estiver numa linha retinha, igual esse aqui, ó, quer dizer, ele está na linha reta. A única coisa que não está na linha reta é o meu risco, né? O meu risco ficou tudo meio torto. Mas vocês entenderam. Dá para ver que ele está bem certinho. Ele estando bem certinho, você pode entender que o motor desse carro, né, não tem folga no virabrequim. Bom, aqui, gente, eu tenho uma volta no motor, tá? Então aqui eu tenho o vão, aqui eu tenho o vão. Então eu tenho uma volta, desculpa, uma volta no motor não, uma volta no virabrequim. Então aqui eu tenho uma volta no virabrequim, tá? E eu tenho essa quantidade de dente. Não tem 60 dentes aqui porque esse carro aqui ele é 3 cilindros. E então ele tem uma quantidade menor. E tem carro que, mesmo não sendo 3 cilindros, sendo 4 cilindros, né? O normal é 60 dentes, né? Do vão ao outro, 58, mais os 2 dentes que estão faltando. No caso, esse aqui vai ser um pouco menos. E tem carro que realmente, né, tem essa característica de ser menos dente. Mas isso para nós não interfere em nada. Quem faz a estratégia é central mesmo. Então, nosso negócio é só o quê? Nosso negócio é só ver se está funcionando direitinho. Mas enfim, para eu ter uma volta Otto, uma volta completa do motor, eu preciso enxergar o quê? Eu preciso enxergar 2 desse aqui, certo? 2 voltas dessa aqui. Então, eu vou vir aqui e vou mexer aqui no meu tempo. Ó, vou configurar o meu tempo. Vou colocar ele aqui para 15 milissegundos. Vamos ver se eu consigo enxergar isso em 15 milissegundos? Vamos lá, ó, em 15 milissegundos eu consegui enxergar. Agora eu vou fazer um ajuste para que ele fique um pouquinho mais para a esquerda. Eu vou vir aqui, ó, no meu teclado, ó, e vou colocar para a direita. Vou apertar para a direita aqui, ó. Ó, e aí ele vai se ajustando. Pronto, aqui já tá bom. Então é aqui, ó. Daqui até aqui é onde acontece tudo no motor. É onde eu vou enxergar todas as coisas que eu preciso. É onde eu vou enxergar agora o meu CR, é onde eu vou enxergar onde é que está o meu PMS, tá? Para que nós possamos identificar o primeiro cilindro de várias formas. Dentro desse momento que eu tenho 2 voltas do virabrequim, acontece uma volta do comando de válvula, tá? Então aqui eu tenho 2 voltas do virabrequim e aqui eu tenho uma volta do comando de válvula. Ligado daqui até aqui eu tenho o quê? Uma correia dentada, certo? Então eu tenho uma correia dentada aqui. Aqui tem uma engrenagem pequenininha e aqui tem uma engrenagem grandona. Então faz esse aqui, ó. Ó, ok? Então, como eu tenho uma engrenagem que, quando eu tenho 2 voltas do virabrequim, eu tenho uma volta do comando, automaticamente eu preciso ter uma polia maior, tá? Então, essa polia aqui, ela é maior, para que cada 2 voltas daqui seja uma volta daqui, tá? Porque eu preciso fazer essa relação aqui no meu sincronismo, certo? E o grande problema é o quê? O grande problema é que a gente tem que entender se eles estão no ponto. Porque lá no... Deixa eu fazer um desenho maior aqui. Ele ficou pequenininho. Vou fazer um desenho maiorzinho aqui, gente. Eu vou colocar aqui a engrenagem pequena. E aqui eu vou colocar a engrenagem maior. Opa! Não tá redondinha, porque, né, gente? Você sabe, né? Vou fazer uma correia dentada vermelha. Cadê? Ó, vem aqui. Uou! Ok. Então, lá no carro, lá no motor, né, lá no motor do veículo, eu vou ter aqui um ponto para eu montar essa polia e aqui eu vou ter outro ponto para eu montar essa polia. Esse ponto normalmente está na carcaça. Vou fazer um ponto aqui, ó. Então, nós temos um ponto na carcaça
e um ponto na polia. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou fazer desse lado aqui para ficar mais bonito. Nós vamos ter um ponto na polia e um ponto na carcaça. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar, quando eu for desmontar o motor, fazer alguma coisa, né? Eu tenho que colocar o comando aqui, nesse ponto, e o virabrequim aqui. Só que, gente, eu sou meio leso, né? Eu coloquei invertido, né? Então vamos fazer mais bonitinho aqui. Caiu, já vou pegar. Vamos apagar aqui. Obrigado, obrigado. Sou meio leso, gente. Vocês me ajudam, hein? Por favor. Vamos colocar certinho, né? O comando para cima e o virabrequim para baixo, né, gente? Pô, sacanagem, né, Celso? Você quer ensinar de uma forma que a gente vai ficar sem entender direito. Então agora vai. Então agora a gente vai colocar aqui, ó, a polia pequenininha e aqui a polia maior. Tá? E aí eu vou fazer a correia dentada. Correia dentada, corrente, ou pode ser até engrenagem, né? Às vezes tem uma engrenagem aqui no meio que une as duas para que as coisas possam acontecer. Aí eu vou fazer o pique, que eu falei para vocês. Vou fazer o pique desse lado agora. Vou fazer um pique aqui, um pique aqui, um pique aqui, um pique aqui. Então aqui eu tenho a carcaça do motor ou uma capa plástica, sei lá, alguma coisa. Então quando eu monto a correia dentada, o que tem que acontecer? Esse pique tem que bater com esse e esse pique tem que bater com esse. Existem alguns carros que você tem que pôr ferramenta, que daí ele não tem esses piques. Aí você tem que desmontar alguma parte do motor, uma pequena parte normalmente, não é tanta coisa, né? Mas tem que desmontar uns pedaços lá. E tem carro que é mais complexo, tem carro que é mais fácil. Você tem que desmontar uns pedaços para encaixar a ferramenta para que esses pontos fiquem sincronizados para você fazer a montagem, a remoção, a troca da correia dentada ou a instalação da troca, a instalação da correia dentada. Mas enfim, o que eu quero mostrar é que aqui, por ser menor, eu tenho 2 voltas e aqui, por ser maior, eu tenho 1 volta só. Tem alguém reclamando do som? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo andando? Nenhum problema? Ótimo. Pessoal, então, como eu disse a vocês, tudo está acontecendo aqui dentro. O que pega aqui? Quando eu tenho um problema de desgaste aqui nessa correia, que o carro, conforme vai ficando mais velho, né, vai dar lá, sei lá, 80, 100 mil quilômetros, e já começa a vir o momento de trocar essa correia dentada, ela vai ficando mais frouxa, tá? Ela vai ficando mais frouxa e pode acontecer de sair fora de ponto, né? Isso eu estou falando numa forma comum, uma forma convencional. Isso pode acontecer, tanto sendo correia quanto sendo corrente, né? As correntes, elas duram mais, mas elas também dão problema, tá? Elas duram, acho que sei lá, 250 mil quilômetros, né? A grande maioria, tem umas que chegam até 350 mil quilômetros, mas depois de um certo tempo, se não usar o óleo correto, ela começa a ficar meio frouxa e pode acontecer dele pular, né? Pular um dente, pular outro dente, e aí o sincronismo ficar errado. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que vir aqui e fazer o sincronismo da correia dentada. Tá? Desculpa, você tem que fazer o sincronismo virtual da correia para ver se ele está no ponto. Porque o carro chega na tua oficina com defeito e você tem 1000 possibilidades de problema, certo? Você tem 1000 possibilidades de problema. Mas o que é o problema? Aonde que está pegando o defeito? Aí essa parte que você mexe, que você confere o sincronismo, é uma parte que você consegue descartar se o defeito está aí ou se o defeito não está aí, certo? E assim, gente, tem situações que demora muito para você ver isso fisicamente, para desmontar, e olhar, e Quando você faz isso de forma virtual, você economiza muito, muito mais tempo, ok? Deixa eu falar um outro detalhe, né? Uma dica. Muita gente reclama comigo sobre uma seguinte situação. Deixa eu tomar uma água que molhar as palavras, né? Que já faz um tempinho que estamos conversando.
Ó, tem me pedindo para colocar o CKP em AC. Ok. O Chess está avisando. Meu amigo Chess, ei, Chess, você não é fraco, não. Pessoal, é assim, ó. Aqui eu usei aquela configuração que eu iniciei o meu trabalho, certo? Tá em DC. Lembra que eu falei que esse sensor aqui, ele é AC, ele é um sensor indutivo? Quando eu tenho um sensor indutivo, eu consigo captar ele também se ele estiver marcado em DC, mas não é a forma correta. A forma correta para você captar esse sinal é em AC. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. A gente vem aqui, ó, clica aqui no meio, e aí você vem aqui, ó. Quando você clica aqui, abre essa configuração. Você clicou aqui, olha o que vai acontecer com o sinal. Bom, aqui não aconteceu nada, porque eu tenho que dar partida novamente. Mas só para vocês entenderem, ele vai fazer o quê? O sinal, esse aqui, ó, tá vendo? Em vez dele sair aqui de baixo, ele vai sair aqui do meio, ó. Quando eu der uma nova partida. Aí esse disparador aqui, ele fica bem no meio. Por quê? Porque o AC, ele mede o quê? O que tem de tensão para cima e o que tem de tensão para baixo. Bem legal, né? Obrigado, meu amigo Marco Chess, o perigoso de Atibaia. Ei, Marcão, saudade do você. Vamos lá, vamos ter que combinar alguma coisa aí quando eu for para Campinas. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês aqui da correia dentada? Gente, muitas pessoas vêm aqui conversar com a gente, né, mandar mensagem, porque assim, ó, o ponto do sincronismo é o que a gente define, certo? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui bem no meio aqui para ficar bem legal. Opa, pro outro lado. Aí. Então, o que acontece, gente? Ó, eu tenho aqui, ó, vão. Então aqui eu tenho a primeira volta e aqui eu tenho a segunda volta. Por quê? Porque eu defini isso. Porque de repente essa aqui pode ser a primeira volta, essa aqui pode ser a segunda. Eu preciso ter uma referência. Normalmente a gente pega a referência do primeiro cilindro. Como eu estou sem referência nenhuma, nós só estamos entendendo o que está acontecendo, e que a gente vai ver? A gente vai entender qual é o sincronismo desse carro sem trigar com ignição nem bico. Então, gente, ó, eu tenho aqui um dente grande, um dente pequeno e outro dente grande. E aqui começa esse outro dente, certo? Mas o que me importa é o quê? É só o que está aqui dentro, ó. Opa, deixa eu colocar aqui direito. Aqui, ó, vou pegar aqui nessa ponta e nessa ponta, ó. E nessa ponta. Então, o que interessa é o quê? É o que está aqui dentro, ó. Dentro desse contexto aqui, ó. Dentro desse rolê. Eu acho mais fácil a gente buscar o que está mais próximo. Então, o que está mais próximo desse pico. Então, o que está mais próximo desse pico? Esses dois dentes. Então, aqui, eu vou fazer uma contagem. Então, eu vou contar até aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse aqui é o meu pino 7. Olha lá, o pino 7. Eu vou erguer uma linha tracejada aqui, ó. Nossa senhora, tá feio o negócio aqui do meu lado. Vou puxar aqui, ó. Opa! Puxei um risco. Então, eu tô bem próximo aqui, mas eu acho que o 8 vai ficar mais legal, ó. Vou puxar o 8 aqui, ó. O 8 bateu certinho aqui, gente, tá vendo? Deixa eu te apagar esse aqui do lado, que esse aqui do lado ficou feio. Então, aqui eu tô onde? Eu tô no pino 8. Depois, pino 8, contando com o meu pico maior aqui, que é o pico da falha dos dois dentes. Então, o que a gente define aqui? O meu sincronismo para esse carro, eu defino que ele vai ser o pico da falha do sensor de rotação que está entre os dois dentes será o da direita, tá? Não da esquerda, da direita. E eu vou contar 8 dentes. Então, aqui é o sincronismo que eu quero comparar. Com quem? Com o outro. Eu preciso agora de uma referência para eu comparar.
Porque não dá para você saber qual é o sincronismo se você não ter uma referência. E essa referência eu vou buscar onde? A gente vai buscar em conteúdos. Nós da mecânica avançada já temos o nosso conteúdo, que é a nossa nuvem. Eu vou mostrar para você já. Então daqui a pouco a gente vai buscar a nossa nuvem e nós vamos enxergar se realmente esse aqui é no pino 8. Antes disso, deixa eu só dar um print screen. Só que eu esqueci de abrir o meu pique para eu poder fazer aqueles desenhos, né? Puxar uma seta aqui, puxar uma seta ali, aí fica mais legal. Olha lá. Ó. Pronto. Agora eu vou dar um print screen. Cadê o print screen? Ixi, gente do céu. Olha, eu vou falar para vocês, viu? Não é fácil ficar velho. É um negócio meio esquisito, sabe? Quando a gente começa a ficar velho, a gente não consegue enxergar mais. Aqui, ó. Dá uma olhada. Criança aqui, ó. Não vivo mais sem esse troço aqui, gente. Vocês acreditam? É incrível. Tenho que ter o óculos no bolso. Até uns 4 anos atrás eu usava se quisesse. Né? Agora, coitado. Game over. Já era. Então aqui, gente, ó. Nós contamos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou colocar um risco aqui. Bem aqui, ó. Aqui. Ó, meu risco ficou meio torto. Parece que o risco que eu escrevi ficou melhor. Aqui. Aqui, certo. Aí vou escrever aqui o 8. Aumentar um pouquinho aqui a fonte. Ok, gente. Só para a gente ver depois, tá? Então, aqui eu tenho o número 8. Aí, daqui a pouco eu vou mostrar os sincronismos para vocês. Aí a pessoa, ela troca a correia dentada. Ela troca a correia dentada. E aí ela vai colocar no sincronismo. E aí o que acontece? Aí esse 8 aqui, ó, tá? Não tá mais o 8. Tá o 9. E aí? E agora? Ele colocou certinho aqui, ó. Aqui, ó. O que vai fazer? Porque tá certo. O ponto tá certo. Tem que ser no 8, mas está no 9. E agora? Aí o cara vai lá, confere. Meu, montei certo. O que tá acontecendo? Gente, quando você vai trocar a correia dentada, você tem o tensor da correia dentada aqui, tá? Se você não se atentar, na hora que você for pressionar, né, tensionar a correia, se você não prestar atenção, a hora que você tensiona, você acaba trazendo a sua polia do comando de válvula um pouquinho para frente. E aí, sai um pouquinho aqui também. Entende? Então, sempre quando você for tensionar uma correia dentada, observe o seguinte. Normalmente, uma dessas polias aqui, ó, normalmente, não é uma coisa assim que em todas acontece, não. Mas, normalmente, uma delas é louca. Tá? É maluca da cabeça. Aí você solta ela, tá? Você solta ela, ou a de baixo, ou a de cima, e aí ela fica móvel. Porque quando você vai fazer isso aqui, as ferramentas já estão fixadas no motor. Estão travando, uma ferramenta está travando o flybreak-in, a outra ferramenta está travando o comando de válvula. Aí você pode vir aqui, ó, e você pode soltar a polia, tá? Você pode soltar a polia de baixo ou a polia de cima. Algumas são realmente malucas e algumas outras têm só uma folguinha, só para você poder fazer o ajuste da correia. Aí você solta uma delas, não precisa soltar as duas, você solta uma delas e você ajusta a correia. Você vai lá e faz o seu tensionamento, né, conforme o manual do fabricante. Você faz o tensionamento da correia, tensionou, deu certo? Deu.
Aí você vai lá, aperta a parte aqui aperta a polia que estava solta, né? Na verdade você só dá uma encostada nela, remove as ferramentas, aí você aperta com força, porque se você apertar no lugar, você entorta a ferramenta, né? E aí você só encosta e depois você vai fazer o torque final, porque tem que apertar bem essas polias aqui, senão elas soltam, né? E aí fica pior ainda a situação. Mas enfim, aí você faz o quê? Aí você dá 2 voltas no motor e confere se está tudo bem. Aí você faz a conferência aqui no nosso CR, né? No nosso sincronismo virtual. Mas mesmo assim, tem alguns carros que não tem essas polias aqui dessa forma que eu disse a vocês, né? Que você pode trabalhar ela. E aí não tem como, ele fica um pouquinho fora. Às vezes não fica no 9, às vezes fica no 8,5, sabe? Não fica tão perfeito. Ou no 7, próximo do 8, né? 7,5, 8,5. E aí o carro não fica aquele carro 100%. E aí o que acontece? Nesse caso, gente, existe um ajuste no scanner. O próprio scanner, ele traz para você um ajuste de sincronismo. Ele fala assim... quero ajustar lá o sensor de rotação com o sensor de fase, porque ele entende que você trocou a correia dentada e isso aqui pode ficar fora. Aí ele faz um ajuste, entendendo que daqui para frente é aquela forma de sincronismo que ele vai utilizar, tá? Então, uma dica que muitas pessoas me perguntam. Bom, entendido isso, vamos apagar agora. Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Então, nós definimos o quê? Que o nosso sincronismo aqui, ó, está aqui no 9, certo? Aqui eu tenho um belo de um sincronismo de correia dentada, ok? Agora, eu preciso fazer o quê? Agora, eu preciso fazer uma comparação. Eu preciso comparar se esse sincronismo está ok mesmo. Para eu fazer essa comparação, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma referência, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar deixa eu apagar a televisão. Não vou apagar o quadro, eu vou apagar a televisão. Apaguei. Televisão apagada. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Opa. Bom, vou apertar aqui para ficar no ajuste que eu gosto de deixar sempre. Agora eu vou clicar aqui, ó, na internet, ali no mundinho, né? Vou clicar aqui, ó. E agora, ó, quando eu cliquei aqui, ele abriu a minha plataforma. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar aqui a marca. Que marca que eu quero? Eu quero Hyundai. Vou procurar Hyundai. Olha lá, Hyundai. Que carro? Opa! Sem querer eu apertei um botão diferente, gente. Desculpa. Eu quero aqui informações. Então, Hyundai, modelo HB20. Ano. Esse carro aqui é 2020. 2020. Beleza. Aí eu venho aqui, ó, e eu vou ver o que eu tenho, ó. Então eu tenho vários sinais, tá? Mas eu quero o sinal do sincronismo. Ele já está aqui, na verdade. Mas eu quero um sinal validado. Por que um sinal validado, gente? Opa. Deixa eu apagar aqui esse ano aqui, que eu acho que ele não puxou por causa do ano. Aqui, ó. Eu quero um sinal validado. Então você clica aqui em sinal validado. E aí ele vai puxar certinho para você o sincronismo, com informação técnica, com foto e até com vídeo. E aí você vai vir aqui, ó, e você vai fazer o download. Olha o que vai acontecer quando você faz o download. Vou clicar aqui no download. E você vai baixar esse sinal. Ó, ele mostrou aqui o carro que é, nananã, né? Fechei. Olha lá, ó. Ele trouxe aqui para mim o sincronismo do carro, tá? A hora que eu der o play aqui, ó, e dar partida no carro, o que vai acontecer? O meu sinal vai desenhar aqui por cima desse, porque esse aqui é o meu fundo de tela.
certo? Então, ver sincronismo com o New Tecnoscópio é muito simples, é muito fácil. Porque você não precisa nem fazer, você não precisa nem contar, tá? Eu vou dar partida lá para vocês verem. Existe um outro agravante, gente. Quando você dá partida no carro, o carro pega um pouquinho acelerado, ó. Ele pega um pouquinho acelerado. E daqui a pouco ele chega na marcha lenta. Opa! E daqui a pouquinho ele chega na marcha lenta. Deixa eu dar o play. Só esqueci de dar o play. Olha lá. Aí, ele está funcionando, né? Aqui sai por cima dele, aqui está por cima do comando, aqui está por cima do verbequim. Como eu disse, ele funciona, ele está um pouquinho acelerado. Daqui a pouco ele chega na sua rotação com o motor quente. Então é sempre interessante você, quando você for subir um sinal de sincronismo, para você guardar para você, que daí isso não custa nada, se você tem um New Tecnoscópio, você sempre sobe com o motor quente, tá? Para você não errar. Porque daí nesse momento que a gente vai fazer os testes, é importante que esteja tudo certo. Gente, vamos conferir aqui, ó. Eu vou colocar o meu tempo aqui para 15 milissegundos. Opa. Aqui, ó, coloquei em 15 milissegundos. E está tudo aqui funcionando, certo? Agora eu vou vir aqui e vou dar o stop. Olha lá, ó. Vou vir aqui, ó, e vou dar o stop. Deu o stop. Agora eu vou desligar o carro. Aí, gente, ó, lembra que aqui eu tenho a linha do tempo? Aqui eu tenho a linha do tempo, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar essa linha do tempo em cima do tempo que está o meu sinal de referência, para ele encaixar. Aí eu vou vir aqui, ó. Opa. Ainda não. Vamos ter que vir com a flechinha. Vamos lá. Opa! Ó, é mais ou menos aqui, ó. O que acontece aqui, gente? Opa, tem um sinal invertido aqui, por isso que tá dando diferença. Não sei quem que apertou invertido aqui. mas enfim, ó, é exatamente aqui. Só que nós estamos tendo uma discrepância na rotação. Observaram? A rotação está diferente. Tanto é que, se eu pegar esse sinal aqui, ó, esse de baixo, e observar, ó, aqui está bem próximo. Aqui ele está um pouquinho fora. Por quê? Porque por causa daquele problema que eu disse a vocês da rotação. O carro aqui ainda está frio. Ele tem que ficar funcionando um pouco mais, porque esse sinal aqui ele foi visto quente. E se de repente você tem um carro que está com uma rotação um pouquinho maior, um pouquinho menor, você não consegue fazer o teste dele casar perfeitamente. Quando não acontece isso, o que você faz? Você faz aquela contagem que a gente definiu. E qual foi a contagem que nós definimos? Nós definimos isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui para cima, isso aqui para baixo. E essa aqui é a nossa referência, ó. Essa aqui é a nossa referência. Então, como que estava a nossa referência? Eu quero ver aqui no meio dos dois pequenininhos. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou apertar aqui agora, ó, referência, tá vendo? Referência. Eu vou apertar referência. E agora eu vou mexer na linha do tempo da referência. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou mexer na linha do tempo da referência. Opa! Olha lá, ó. Exatamente aqui, ó. Eu peguei os dois pinos menores, aonde está aqui o sinal do sensor. E eu vou deixar um pouquinho mais no meio para vocês entenderem. Aqui.
E aí eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a contagem. Vamos ver quantos dentes são? Ó, nós contamos até aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá exatamente não, tá um pouquinho fora do 8, ó. Dá uma diferencinha aqui muito pequenininha, que é uma diferença o quê? Que é uma diferença muito irrelevante. Então, aqui, ó onde é que ele está. Observaram? E aqui, olha onde ele está. Se ele estivesse um pouco mais aqui, ó, aqui ele está dando aqui menos de meio dente que está fora, ó. Menos de meio dente, ó, ele está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Menos de meio dente. Se ele estivesse dando aqui próximo de um dente, aí você já teria que desmontar o carro, que tem alguma coisa errada, né? Esse carro aqui já é um carro, ele não está na hora de trocar a correia, mas a correia dele, né, pode ser que já esteja quase na hora de fazer uma substituição. Mas é aqui que a gente define o nosso sincronismo, ok, pessoal? Agora, gente, que vocês entenderam sobre sincronismo virtual, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela parte que eu disse a vocês da CR. Só que antes da CR eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui. Eu vou inverter os lados aqui, ó. Só para ficar mais fácil as nossas visualizações. Inverti aqui os lados das nossas visualizações. E agora eu vou vir aqui no meu carro, e eu vou vir aqui na bobina, ó, aqui é a bobina de ignição, tá? E eu vou pegar aqui um primário. Ah, Celso, mas por que você não vai pegar um secundário? Porque o secundário eu tenho que ficar segurando, e o primário eu não preciso. Para esse primário, eu vou usar aqui o meu cabo vermelho. E assim, gente, essa bobina desse carro, ela é uma bobina potência. Ela gera uma força contramotriz muito alta. Então eu preciso usar o meu atenuador. Então eu vou pegar o meu atenuador, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui e vou colocar aqui, ó. Beleza. Coloquei todos aqui e vou colocar aqui agora. Ok. Vindo aqui, gente, o que nós vamos fazer, ó? Dá um foco maior aqui. Aí, obrigado. Eu vou vir aqui agora no canal C, vou clicar aqui, tá? E eu vou colocar aqui, ó, a minha ponta para 10x. Por quê? Porque aqui é o meu atenuador que eu acabei de colocar, ó. Esse atenuador aqui, ó. Esse aqui é o meu atenuador da ignição. E eu coloquei para 10 para eu poder enxergar o sinal. Se eu não mudo aqui, o sinal fica pequeno ou fica grande. Então, quando você coloca o atenuador, você tem que vir aqui e alternar essa ponta, tá, gente? Aqui, ó, eu vou deixar com 50 volts, só para a gente ver quanto que vai ser o pico de tensão. E agora eu vou dar partida no carro, para quê? Para eu entender qual é o momento do meu primeiro cilindro no meu sincronismo. Vamos lá, dar a partida novamente. Gente, ó, esqueci de dar o play novamente. Ei, tatu, vamos lá. Vou colocar aqui mais para baixo. Ó, estou enxergando aqui o sinal de ignição, ó. Olha, ele tá aqui, olha, ele tá ali, ó. Fica invertendo, né? Se eu não quiser que ele inverta, eu posso trigar. Trigar quem? Eu posso trigar aqui o sensor de rotação. Eu posso trigar o sensor, a minha ignição, tá? Eu só não posso trigar o meu comando.
Por quê? Porque o meu comando, eu não tenho picos iguais. Sempre quando você for usar o trigger, você tem que ter picos iguais. Se você não tem picos iguais, ele vai ficar alternando. No caso aqui, ó, na verdade ele já está trigado aqui. Não sei quem trigou, não. Será que fui eu? Olha lá, aqui é o trigger, gente, ó. Varredura, né? Então, ó, se eu colocar desligado, ó, ele começa a correr. Corre para lá, corre para cá. Aí eu venho aqui, ó, vou colocar o alto. E aí, esse aqui é o meu disparador do trigger, ó. No caso aqui, ó, ele está aqui no canal A, tá? Ele está no canal A. Como eu estou travado aqui, ele dá hora num, hora no outro. Se eu colocar aqui o trigger no canal C, ó, o que vai acontecer. Ó, aí ele vai ficar travadinho, tá? Opa. Vou colocar mais para baixo. Ó, aguenta aí, rapazinho. Vou colocar mais aqui para baixo um pouquinho. Aí, que não tem erro. Coloquei aqui no canal C, ele ficou mais travado ainda, para eu poder ter uma visualização até melhor. O tempo que eu estou utilizando aqui é o meu 15 milissegundos. Por quê? Porque nesse momento eu não quero analisar a minha forma de onda, eu quero só ver o pico dela. Deixa eu dar um stop aqui, gente. Fica mexendo assim, esquisito, né? E lógico, né, gente? Lembra, o Neo, ele grava. Na verdade, gente, nós nem precisamos de trigger. Vamos dar o play aqui. Você dá o play, espera um pouquinho, né? Sei lá, alguns segundos, dá o stop. Pronto, tá tudo gravado aqui, gente. Sem sofrimento, ó. Sem nenhum tipo de sofrimento. Vamos desligar o carro. Essa é a vantagem do Neo Tecnoscópio, gente. Esse poder dele gravar, sabe? Dele gravar a imagem é uma coisa, assim, fantástica. E, pessoal, os outros equipamentos, nossos concorrentes, não fazem isso. E isso é muito interessante. Então, quando você for decidir em comprar um osciloscópio para sua oficina, gente, não faz sentido nenhum você não comprar o Neo Tecnoscópio, por causa de pouca diferença, tá? Porque essa ferramenta, ela te ajuda tanto, que não tem por que você falar assim, ah, não, mas ela custa R$2.000 mais cara que o outro que não faz esse tipo de ações, que é um monte de coisa que o Neo faz a mais. Então não justifica. Então assim, ó, ah, Celso, mas você é suspeito, né? Você quer vender. Claro que eu quero vender. A mecânica avançada, ela vive de venda do Neo Tecnoscópio, da caneta de polaridade, do transdutor, né? Da nossa máquina limpa-bico. Nós vivemos de vendas. Só que assim, gente, não tem como você olhar para o que acontece, né, no contexto, eu digo, numa ferramenta que vai entregar para você o que você precisa para ser eficiente na sua oficina, e você optar por uma outra opção que, de repente, é um pouco mais barata, ou de repente você acha que o Neo não vai ser tão bom para você, meu, é só você olhar quem tem e perguntar. Gente, hoje nós estamos com parceria com mais de 50 escolas senais no Brasil. Paraná, São Paulo, Bahia, Porto Alegre. Tem um monte de gente usando o nosso equipamento, Minas. Tem um monte de gente usando o nosso equipamento, dando aula com o nosso equipamento. Por quê? Porque ele é um equipamento que entrega muito resultado. E outra, fábrica nacional, 2 anos de garantia, atualizações constantes, né? Quem tem o equipamento desde o começo sabe que, nossa, eu nem sei quantas atualizações já existiram. Só que assim, a gente sabe que a atualização, ela custa um pouquinho cara, né? Até hoje ela nunca custou nada. Então, por que não, né? Nós nunca cobramos uma atualização. Então, ela é cara? Claro que não. É isso, gente. Vai que vai. Mas vamos lá. Vamos entender aqui essa parada. Gente, vamos buscar o mesmo ponto que nós estávamos vendo aquela hora, que é aqui no meio dos dois. Aqui, ó, eu tenho vão, né, as duas voltas do virabrequim, os dois dentes pequenos, a única diferença é que agora ele está para cima e o outro está para baixo, né?
E aí aqui, ó, olha onde é que eu tenho a ignição do meu primeiro cilindro, ó. A ignição do meu primeiro cilindro, ela está exatamente aqui, ó. Então, onde está a ignição do meu primeiro cilindro? Ela está no meu dente. Vamos contar quantos dentes tem? Então aqui eu tenho... eu vou colocar mais para baixo aqui para ficar mais fácil. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Aqui ficou mais legal ainda, né? Não, aqui ficou muito. Aí, aqui. Então, ó, ela está... Vamos ver se ela bate em cima mesmo? Vamos ver. Um pouquinho para lá, né? Mas eu posso me ajudar aqui por aqui também, né, gente? Também sou bem tatu, né? Olha lá, aqui. Então vamos contar quanto que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pouquinho para lá, tá vendo? Aqui no 16, ó. Então, no pino 16... No pino não, né? No dente 16, eu tenho o quê? Que é esse aqui, né? Aqui, no 16 eu tenho o quê? O meu PMS, que é o meu ponto máximo superior, que é o momento de explosão do primeiro cilindro, é onde eu tenho a compressão dele, a compressão do primeiro cilindro, no pino 16. Só que esse pino 16, ele tem que estar atrelado ao quê? Ao meu comando, à minha ignição, porque senão eu não sei. Porque se eu ter uma situação, por exemplo, agora que eu sei que é o 16, vou apagar aqui, ó. Apaguei. Agora eu vou tirar esse canal. Eu vou tirar esse canal. Eu vou tirar esse canal. Beleza. Vou dar partida. Gente, ó, estou aqui. Vou dar um stop. Estou aqui com 15 milissegundos. Voltei o tempo, busquei aqui. Ok. Aonde está o primeiro cilindro, o PMS do primeiro cilindro aqui, nessa onda? Está aqui, onde nós contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está aqui, ó. Aqui, Celso. Aqui é o meu PMS. Certeza? Claro que não, gente. Por quê? Porque eu tenho 2 voltas do virabrequim e 1 volta do motor. Então esse ponto aqui, ele pode ser aqui ou ele pode ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó. Ou ele pode ser aqui, ó. Ele pode ser em um desses 2 lugares. Mas e agora? Eu não sei em qual lugar que é. É aqui ou é aqui? Eu não sei também. É em algum desses 2 lugares. Para eu saber, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de mais alguém para me ajudar. Ou o comando, ou a ignição. Eu vou ligar a ignição, que é o mais fácil. Então eu vou vir aqui, ó, e vou acionar o canal C e vou dar o play. Olha lá. Tá bom. Não precisa muito pro Nil para ele entender qual que é o que está acontecendo. Ó. Opa. Eu não vou conseguir enquadrar certinho aqui dentro do meu desenho. Vou ter que fazer o desenho. Tem problema. Fazendo outros desenhos. Paguei aqui, ó. Então, gente, significa o quê? Significa que aqui é o meu... essa volta aqui, ó, que é o 16, ó. Essa volta aqui que é o PMS. É essa, não é essa.
Mas e se eu não tenho a referência? Como que eu faço? Como que eu faço? Lascou, né? Aí eu preciso o quê? Eu preciso do meu comando. Então vamos habilitar o comando. Abrir o canal B. Pronto. Voltei aqui. Olha lá, gente, ó. Ó, agora ele tá para lá, né? Tá para lá agora. Então, o meu comando, né? Vamos olhar para aqueles dois dentinhos que é mais fácil, né? Aqui, ó. Tá vendo como que a forma que você enxerga o sincronismo depende do que você está enxergando? O que você quer? Aí você faz o que você quiser quando você entende o porquê das coisas. Por isso que eu digo, gente, essa aula aqui, ela é muito rica para quem está querendo entender realmente o porquê que você consegue ver essas coisas. Porque eu estou fazendo bem devagarzinho, sem você nunca mais esquecer, tá? É uma vez só. Fez, pum, acabou. Por isso que essa aula não vai ficar no YouTube por muito tempo. Porque eu não vou deixar uma informação tão rica dessa disponível sem nenhum esforço seu. Qual é o seu esforço? De estar aqui comigo, tá? Esse é o seu esforço. Então, daqui a pouco eu vou abrir para pergunta. Mas enfim, eu tenho aqui, ó, os meus dois pinos pequenos. Então eu entendi o quê? Que o meus aqui é o 16, ó. Opa, aqui, ó. Aqui é o 16 PMS. Que é o meu PMS. Então no comando eu tenho aqui dente pequeno, dente pequeno. No começo do dente grande, depois desse pequeno aqui, desses dois pequenos, eu tenho o quê? O PMS. Que é igual a esse aqui, ó. Ó, aqui e aqui é o mesmo lugar. Ou seja, se eu ter somente o meu comando, eu sei aonde está o meu PMS. Então é isso que eu vou fazer. Vou vir aqui, vou apagar. Vou cancelar esse aqui, vou cancelar esse aqui e vou dar o play. Dei o play, deu o stop. Pessoal, ó, agora eu estou com esse sinal aqui, ó, tá? Sinal do... Deixa eu desligar o carro lá que tá muito barulho. Ué, Orlando, o vizinho parece que desligou o rádio? Ah, tava tão bom. Gente, a hora que eu cheguei aqui, né? Lembra aquela... Quem já me acompanha e me segue sabe das comédias que acontecem durante as nossas gravações, as nossas aulas, né? Aí eu começar a gravar, começa barulho. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, o vizinho que mexe com colchão, que fabrica colchão, ele tava empolgadaço com música sertaneja. E nós escutamos Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, Mato Grosso e Matias aqui, ó. Quase que eu não faço a live. Eu ia abrir uma cerveja, pegar, né, assar uma carne aqui e já ficar aqui pronto pro rolê. Mas agora ele desligou aqui, eu tô até falando, mas cadê o barulho? Aí foi embora, né? Mas a sina nossa de quando começa a gravar, ter um barulho é uma coisa fantástica, né? Tudo acontece quando a gente vai gravar. Experimenta gravar um dia na sua oficina, porque, né, você tem oficina, ou você é um reparador aí que quer fazer um videozinho mostrando o seu trabalho, tal, alguma coisa. Pega o celular e fala assim, não, vou fazer um vídeo agora. É incrível, gente. A hora que você dá o play, começa o barulho. Você apertou o play, começa a passar carro barulhento, começa a ligar o ar-condicionado, ligar o compressor, liga, sei lá. Faz o teste, depois você me fala. Mas enfim, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o comando. Dente pequeno, dente pequeno. Aonde que está o meu 16? Não está aqui, ó? Opa. Não é aqui que está a ignição, gente? Aqui, ó. PMS. Porque aqui estava a minha centelha. Lá no virabrequim, ele estava no pino 16. Só que no pino 16 do virabrequim, ele podia ter duas posições. Na primeira
volta ou na segunda volta. No comando não, gente. O comando não tem erro, porque o comando tem só uma volta. Então, como o comando tem só uma volta, você não tem problema com isso. Então, aqui é o meu PMS. Então, você que mexe com veículos diesel, tá? Ou você que mexe com Otto e precisa fazer CR para identificar qual que é o cilindro, você precisa, primeira coisa, você precisa saber aonde está o PMS. Como você sabe onde é que está o PMS? Se o carro for Otto, pela ignição, porque a ignição ela está no PMS, tá? Você consegue identificar qual é a compressão do primeiro cilindro. No diesel, caminhão, carro, o que for, qualquer tipo de carro diesel, você vai no bico. Eu estou falando diesel eletrônico, tá, gente? Não vai, né? Porque a CR você consegue fazer em carro que não é eletrônico também. Então, você vai lá na onde? Você vai lá no bico injetor, e o bico injetor, ele te mostra, quando ele pulsa exatamente, exatamente não, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Mas é ali no PMS. Você consegue identificar qual é o cilindro na hora de você fazer a compressão. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ligar o seu sincronismo virtual, ligar o seu bico ou a sua bobina e identificar isso aqui que a gente acabou de identificar, ó, o momento do PMS. Quando você identifica o momento do PMS, aí você consegue ver qual é que é. Se você tem um equipamento igual ao nosso, que tem 4 canais, você pode até deixar o sinal de rotação. É que tem gente que tem osciloscópio de 2 canais. Aí nesse caso não, porque daí um vai fazer a CR e o outro vai ver o sinal de referência. No caso aqui, se eu ligar aqui o meu canal A, fica mais fácil para eu identificar. Porque quando eu ligo o canal A, eu vou ter o sinal de rotação e o sinal de fase. Com o canal C, melhor ainda. Aí eu vou ter o canal A, o canal B e o canal C. E agora, se eu tenho 4 canais, eu posso deixar até os 3 ligados. Eu vou vir aqui, ó, e eu vou ligar o meu canal D. Meu canal D vai ser ligado aonde? Na bateria. Então eu vou pegar aqui o meu cabo azul, vou ligar ele no canal D, olha lá, ó. Vou ligar ele aqui no canal D e vou ligar ele na bateria. Para eu ligar na bateria, eu preciso de um jacaré. Cadê? Tá aqui. Preciso de um jacaré. Coloquei aqui, ó, jacaré, e vou colocar aqui. Vou dar o play. Olha lá, ó, ele tá marcando aqui, deixa eu colocar direitinho, ó, esse aqui é o canal A, esse aqui é o canal B, esse aqui é o canal C, e esse aqui é o meu canal D. Então o meu canal D, que é esse, respectivo desse ponto, ele está com 5 volts por divisão, então aqui eu tenho 12 volts. Aqui é 0, aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15 e aqui é 12, tá? Como ele está me mostrando aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Aqui são as informações, pode chegar um pouquinho mais próximo. Aqui são as informações do canal A, aqui são as informações do canal B, aqui são as informações do canal C e aqui é a informação do canal D. Então ele está marcando para mim 12,69 volts em RMS, 12,80 no pico máximo e 12,5 no pico mínimo. O que eu vou fazer nesse momento? Bom, eu vou dar uma partida só para vocês entenderem melhor ainda. Vamos lá. Ó, eu vou ter aqui, ó, a minha ignição, o meu sensor de fase e o meu sensor de rotação, e aqui é a minha tensão da bateria. Então, beleza.
Olha lá. Ah, não, é em cima, né? Bem em cima mesmo. Ó, em cima do risco aqui, então eu tenho o meu sinal de PMS, certo? 2 dentes e aqui em cima exatamente o meu ponto PMS e aqui eu tenho o meu pino 16. Como eu tenho 4 canais, é tranquilo para que eu faça esse teste de CR. Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou desligar o carro. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou apertar aqui no meio, ele vai abrir a tela. Aí eu vou ligar o filtro. Vou colocar aqui para AC, tá? Então, AC, filtro ligado, beleza. Aí eu vou colocar para 100 mV, ok? E o resto aqui eu vou deixar do jeito que tá. O tempo, eu vou colocar aqui para 100 milissegundos. Ó, milissegundos, tempo. Vou colocar aqui para 100 milissegundos. Olha o que aconteceu aqui com o sinal de cima, ficou tudo pertinho, né? Vou colocar ele aqui um pouquinho mais para cima, porque eu sei que ele vai oscilar aqui no meio, né? Vou colocar aqui, ó. E aí eu vou dar o play aqui e vou dar partida do motor. Ah, antes de eu dar partida do motor, eu preciso que o carro não pegue. O carro não pode funcionar. Então, para o carro não funcionar nesse carro aqui, eu vou tirar, vou desligar os bicos. Tá mais fácil. Vou vir aqui, ó. Vou desligar o bico 1, bico 2, bico 3. Bicos desligados. Quando você desliga os bicos, você tem uma resposta um pouco mais rápida. Resposta não, né? Você tem um teste um pouco melhor. Por que acontece, gente? Quando você desliga a bomba de combustível ou você desliga o relé da bomba, você tem que funcionar o carro até ele gastar todo o combustível que está ali, que está pressurizado ali na linha de combustível, né? Então, você funciona ele vai... Morreu, beleza. Aí você pode fazer a CR, mas sempre fica um vestígio de combustível. E aí você pode ter um sinal meio incorreto. Agora, quando você desliga os bicos injetores, não pode desligar a ignição. Você tem que desligar os bicos injetores. Porque quando você desliga os bicos injetores, ele não vai injetar. Então aí é muito tranquilo. Agora, se você desligar a ignição e fazer uma CR, você vai estar injetando combustível dentro do motor. E injetando combustível dentro do motor, o que vai acontecer? Na próxima partida, o carro vai ficar tudo engasopado. E vai dar aquele cheirão de combustível. Então não faça isso, tá? Então sempre desligue a parte do combustível. Se o bico tiver difícil acesso, que às vezes tem bico que é ruim de chegar nele, né? Se ele tiver com difícil acesso, aí você desliga a bomba mesmo ou o relé da bomba. Aí você espera o carro morrer. Bom, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou dar o play aqui, ó, e vou dar partida. Play e partida. Pronto, gente. Compressão relativa feita com identificação de cilindro. Ô, louco, Celso, como assim? Tá pronto, gente. Olha aí, ó. Entenderam? Gente, que mais simplicidade que essa? Não dá para enxergar qual que é o primeiro cilindro aqui? Muito fácil, né? É ou não é? Primeiro agravante. Cadê a ignição? Foi embora. Por quê? Porque essa central aqui ela já é inteligente. Mais inteligente que as outras, né? Ela já viu que não tem a resistência do bico. E ela falou, para que eu vou soltar a ignição se eu não tenho bico ligado? O carro não vai pegar. Então ela cortou os 3
as 3 ignições, as 3 bobinas não tem situação nenhuma. Mas, antes de eu fazer isso, eu coloquei o meu sincronismo e eu sei onde é que é o meu PMS. Eu e você sabem onde que é o meu PMS. Aonde que é o meu PMS? É no pino 16, ou é no dente 16 do Vibrebrequim, ou é depois dos 2 dentinhos no sensor de fase, quando começa o dente maior, no primeiro risco dele também é o 16. Nós sabemos disso, por quê? Porque a gente anotou. Então é isso que a gente vai ver. Bom, primeiro, pessoal, eu vou vir aqui agora e eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu tempo para a gente poder ter uma visualização um pouquinho melhor. Aqui tá bom. Não vai dar para fazer aquele rolezão grandão, né? Vamos lá, cadê o denture? Aqui. Aqui, gente, ó. Ó, aqui e aqui. Pessoal, o que está acontecendo aqui, ó? Vou pegar meu cursor, para ficar mais fácil. Cursor. Eu tenho aqui a falha e a falha, né? As minhas 3 falhas. Certo? Sensor de fase. Ignição, CR. Vamos descobrir quem que é aqui, ó. Bom, eu falei que é depois do pino pequeno, esse aqui, ó. Então vamos colocar aqui. Esse aqui é o meu ponto de ignição. Exatamente aqui, ó. Então aqui é o meu pino 16. 16. Esse momento aqui é a minha compressão do meu primeiro cilindro, certo? Por que que eu sei que ela é a minha primeira compressão do meu primeiro cilindro? Porque eu coloquei a ignição aqui antes do carro não pegar e eu tive a minha referência. Então, eu contei aqui e eu contei aqui. Então, esse aqui eu posso afirmar para você que é o meu primeiro cilindro. Eu garanto para você que aqui é o meu primeiro cilindro. Tá, beleza, Celso, aqui é seu primeiro cilindro. Então tá. Eu tenho aqui, ó, a volta. Aqui eu tenho de novo meu primeiro cilindro, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó, aqui é aqui, esse dente e esse dente aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Então, aqui também é o meu primeiro cilindro, ó. Opa, deu um vento aqui. Aqui, ó, aqui também é o pino 16, ó. Tá? Então, aqui é o pino 16, aí aqui passa uma volta, aqui é o pino 16 de novo. E aqui é o meu PMS. Primeiro cilindro. Então, eu tenho o quê? PMS primeiro cilindro, PMS segundo cilindro, PMS terceiro cilindro. Volto de novo. PMS primeiro cilindro, PMS segundo cilindro, PMS primeiro cilindro novamente. Olha que legal, gente. A compressão, como foi falado da outra vez, o que ela faz? Aqui eu tenho a linha. Aqui eu tenho a linha da tensão. Deu partida, chegou a compressão, ele tem uma queda de tensão, aí ele sobe. Compressão do outro, ele volta e aí ele sobe. E ele faz esse trabalho que a gente está vendo aqui. Vou apagar aqui. Agora nós já descobrimos quem é quem, né? E aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ok? Vamos supor que eu tivesse esse cilindro aqui com falta de compressão. Essa onda imaginária que eu acabei de fazer aqui, ela poderia estar assim, ó. Aqui eu tenho onda, aqui eu tenho onda, aqui eu tenho onda. Só que daí, essa onda aqui, ó, eu volto aqui e aí eu tenho só essa onda aqui, ó. O que aconteceu?
PMS do primeiro cilindro, PMS do segundo cilindro. Cadê o PMS do terceiro cilindro? Né? Eu não tenho PMS do terceiro cilindro. Então, quem está com falta de compressão? O meu terceiro cilindro. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente define quem é a nossa compressão relativa. Qual é o cilindro para a gente identificar qual é o cilindro da compressão relativa. De que forma? Utilizando o sensor de rotação, o sensor de fase, ignição ou bico injetor. Carros inteligentes não mostram o sinal nem de um nem de outro. Por quê? Porque o carro não pega. Então aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer essa analogia aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou apagar. E eu vou deixar habilitado. Só o meu canal A e o meu canal C. Vou dar partida. Só para fixar, gente. Dar uma partidinha. Gente, é muito rápido para mim fazer uma compressão, né? Quantos segundos eu dei no motor de partida? Muito pouco. Ó. Muito pouco. Gente, ó, aqui eu dei partida, né? Então, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é muito interessante. Então, aqui eu tenho a compressão de um cilindro, a compressão de outro cilindro. Opa, compressão de um cilindro, compressão de outro cilindro, compressão de outro cilindro, certo? Eu sei, pelo sensor, pelo Verbequim, que eu tenho o 16 aqui, ó. Então, tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui, ó, é o meu quê? PMS do primeiro cilindro, certo? Beleza. Então, quer dizer o quê? Que esse outro PMS que está nessa outra volta, porque se eu contar aqui 16, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse 16 aqui, ó, PMS, né? Não é PMS, né? Esse 16 aqui, ele não deu exatamente na minha onda que eu preciso verificar a compressão. Então, se você tem um carro que tá com os cilindros todos bons, você até consegue identificar, somente pelo sensor de rotação, qual é o PMS e quais são os cilindros. Mas agora, se a onda faltar, você pode se complicar. Por quê? Porque cada 2 voltas de Verbequim é uma do comando. Então, sempre pegar a orientação de um ponto mais correto. Que seria a informação do quê? Do comando. Então, agora, eu vou fazer um teste com o comando ligado. Ó. Vou tirar aqui de novo. Vou habilitar o canal B e desabilitar o canal A. E vou dar o play. E vamos fazer o teste de compressão. Aqui, gente, ó. Olha que interessante. Olha lá, ó. 2 dentinhos, 2 dentão. Aonde que é o meu PMS? Aqui, ó. E é o meu primeiro cilindro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E por aí vai, né? Aqui é o 3, 2, 1. Então, esse aqui é o meu PMS. Então, quer dizer o quê? Que só com essa informação de comando, você consegue saber quem que é o seu primeiro cilindro.
Se essa onda aqui estivesse assim, ó, você já saberia que a falta da compressão estaria aqui, ó. Aqui está a falta da compressão. Ah, Celso, mas eu não estou entendendo. O que é essa onda aqui? Gente, para essa aula aqui fazer sentido do que eu estou falando aqui, você tem que assistir a primeira aula. E na primeira aula eu falo pausadamente, que nem eu estou falando agora, como que você trabalha com a CR, com o sincronismo do motor, para você poder estar identificando o que está acontecendo, né? Qual que é o primeiro cilindro. Porque você imagina o seguinte, você está com um carro ou com uma caminhonete e ela está com a compressão baixa. Você faz a CR lá e dá a compressão baixa. Mas o que é essa CR? Vou fazer a CR aqui rapidinho para vocês. Ó, vamos vir aqui. Já tá tudo ligado mesmo, né? Vou fazer uma CR aqui. Agora que a gente já entendeu como que são as ondas, vamos fazer uma CR. Deixa eu clicar aqui. Ó, vou vir aqui, ó, carrinho. Testes guiados, compressão do motor. Vamos selecionar aqui, ó, 3 cilindros. Vamos dar o seguinte. Ah, lembrando, né, gente, que quando eu vou fazer esse teste aqui, o que acontece? Deixa eu apagar direito aqui. Às vezes você aperta começar o teste aqui, ó, e aí ele já abre o contador, ou ele abre o contador quando você abre a porta. Você vem aqui, ó, vamos ver se vai acontecer. Acho que não, porque eu acabei da partida. Vem aqui atrás de mim. A hora que eu abro a porta, ó, abri a porta. O que acontece? A bomba de combustível entra em funcionamento. Mas ela vai entrar em funcionamento quando o carro ficar um tempo parado, né? Que é o tempo que a gente chama de tempo de power let. E aí, pode acontecer dele iniciar o contador aqui, ó. Pode acontecer dele iniciar o contador aqui. Porque esse contador de 6 segundos, ele só abre quando tem uma queda de tensão. Enquanto não ter uma queda de tensão, ele não começa a fazer o teste. E esses carros que são 3 cilindros, que tem esse motor de partida mais reduzido, que gira muito rápido, você também não precisa esperar os 6 segundos, porque é muito tempo. A hora que você dá a partida, ele vai pesar, quando ele começa a ficar mais leve, você já pode soltar, mesmo não terminando aqui, tá? Que ele já vai marcar a compressão. Eu vou dar a partida lá, para você ver. Então, gente, o que aconteceu aqui, ó? Vocês viram que eu não esperei completar tudo, né? Mas, ó onde é que tá as ondinhas aqui, ó. Certo? As ondinhas aqui na linha do tempo. Que onda que é essa? É as mesmas ondas que nós vimos lá. Com o canal A em 100 milivolts, o tempo em 100 milissegundos, o canal A com o filtro ligado. Aí a central, o que o New Tecnoscope faz? Ele pega tudo aquilo que a gente aprendeu, que eu acabei de falar para vocês, e ele analisa a queda de tensão das ondas, e ele faz o quê? Ele mostra para a gente aqui em barra. E o que nós acabamos de fazer? Vamos supor que uma dessas barras aqui esteja baixa. Vamos supor que essa barra aqui, ela estivesse aqui, ó. Ó, ela estivesse aqui, ó. Significava o quê? Significava não, né? Significa que esse cilindro aqui está com a compressão baixa. Consequentemente, tem um cilindro ruim. Qual é esse cilindro? Aqui ele é de forma aleatória. Ele não é o cilindro 2. Ele mostra que é o cilindro A, B e C, mas ele não é o cilindro 2. Esse 97 aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar ali. Então ele é aleatório. E aqui eu não consigo colocar o sinal de rotação, e nem o sinal de fase, e nem a ignição. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender
como que o neotecnoscópio define essas três informações, que é olhando aquela onda que eu disse para vocês, né? Fazendo aquela onda imaginária, e aí ele vê que se tiver uma que estiver para cima, ele vai marcar que a compressão não está ok. E lá, se a gente trigar, a gente sabe quem é o camarada que está com a compressão baixa. Gente, isso é muito legal. Beleza, pessoal? Ok, gente, ok. Agora, gente, que vocês sabem sobre sincronismo, pessoal, aula bem lenta, aula bem espaçada, para que você consiga entender realmente como que as coisas acontecem, para você não sofrer mais. Toma uma aguinha aqui. Chegando a hora dessa, começa a dar uma sede danada, né, gente? Então, gente, como que você faz um trabalho desse se você não tem um equipamento desse? Como que você faz se você não tem o seu neotecnoscópio? Você perde um monte de tempo, tá? Nós temos aqui, como nós vendemos osciloscópio, a gente vê um monte de casos, um monte de situação. Mas tem situações que são muito bizarras. Mas bizarra demais, gente. Pra vocês terem uma ideia, tem cliente que às vezes ele precisa ver um sincronismo e ele não tem um osciloscópio. Mas ele está tão acostumado que ele não tem, que ele nem sabe o que é bom. Aí ele já vai lá e já está desmontando o carro. Essa desmontagem às vezes leva horas. E aí ele vê que tá bom, ele tem que montar de novo. Então, o neotecnoscópio, o osciloscópio automotivo, ele serve para quê? Para facilitar a vida da gente e eliminar diagnósticos lentos. Porque se você não tem ele, você tem que ficar fazendo um monte de desmontagem, fazer coisa que não era necessária, não são necessárias. Se você tem um osciloscópio, você consegue fazer um monte de teste em 5, 10 minutos, gente. Em 5, 10 minutos, você elimina 2, 3 horas de serviço de um mecânico seu ou o seu próprio tempo. E assim, não tem como mais o reparador não trabalhar com osciloscópio nesses carros mais novos. Se você mexe com os carros mais antigos, tudo bem, você sofre muito, né? Porque você tem que desmontar um monte de coisa. Mas nos novos não tem mais como, gente, tá? Não é obrigado, né? Mas você tem que ter a ferramenta e você tem que ter a formação. Mas, Celso, custa muito caro e a formação é muito cara. Primeiro, a formação está aqui, é só você estar aí. Eu estou te passando informação. Eu quero fechar o circuito com você, tá? Para você entender, né? Pelo menos aí uns 90% do neotecnoscópio nessas lives. Por isso que elas não ficarão disponíveis por muito tempo. Já já eu vou cortar elas. Não tem para onde correr. Mas sábado que vem a gente vai fazer outra, né? Vamos na sequência, para que você realmente aprenda e entenda como funciona. E como eu disse, gente, quem começa a usar o osciloscópio muda de vida, em todos os sentidos. Ele já coloca uma televisão para ficar com um diagnóstico mais bonito, o cliente começa a enxergar, começa a trazer mais carro, começa a falar para o outro. Aí você está com uma ferramenta dessa, você já começa a organizar o seu ambiente um pouco melhor. Você já começa a tirar a sujeira, porque, com um equipamento desse, né, mostrando que você é um cara tecnológico, você acaba se organizando. E, consequentemente, você ganha mais dinheiro, gente. E dinheiro, você ganhando mais dinheiro, você pode investir mais em tudo na sua oficina. No seu funcionário, ou se você já é o colaborador, você investe na sua formação. Porque um mecânico, um reparador que sabe mexer com diagnóstico com osciloscópio, diagnóstico avançado, ele consegue trabalho em qualquer lugar, ele consegue os melhores salários. Hoje, o que tem de gente precisando de mecânico que entenda de diagnóstico avançado é fantástico, é muita coisa. Agora sim, um outro ponto. Não adianta também você fazer essa formação comigo aqui, que já é o segundo dia,
passo a passo, devagarzinho. Não adianta nada você fazer essa formação e você não ter o equipamento para você testar. Não ter o equipamento para você fazer o ensaio. Então você tem que fazer o quê? Você faz a aula que foi sábado passado, faz o ensaio. Faz a aula de hoje, pega o teu New Tecnoscope, se você tem, se você não tem, você compra. E você faz o ensaio. Porque daí você vai pegar o teu carro e você vai fazer tudo isso que eu fiz. Você vai identificar qual que é o primeiro cilindro, você vai fazer a CR, você vai saber qual que é. Aí você fala assim, não, eu quero entender mais ainda. Aí no momento daquele teste lá que nós fizemos, para identificar o cilindro, você já arranca uma vela do carro, você tira uma vela, fala assim, vamos ver se vai mostrar mesmo. Você já tira uma vela, já dá partida, aí não vai ter compressão naquele cilindro, né? Aí você identifica qual que é o cilindro, e aí você vai entendendo o porquê das coisas. A pior cagada que você pode fazer no seu diagnóstico, no seu trabalho, é querer resultado de um equipamento sem saber como ele funciona, sem saber o porquê. Porque nós temos que entender por que dá essas barras. Nós temos que entender por que o sensor de rotação é daquele jeito, por que o sensor de fase é daquele jeito, por que a onda da compressão relativa é daquele jeito. Se você não entende, você faz diagnósticos às cegas. E diagnósticos às cegas, quando dá um pequeno problema, você já não sabe para onde ir. Aí é onde o cara liga aqui. Ele liga aqui e fala assim, Celso, esse teste de CR aí não funciona. Não está dando certo. Eu não consigo fazer, hora ele dá um, hora ele dá outro. Aí a gente pergunta duas coisas. A parte elétrica do carro tá boa? Bateria, aterramento, motor de partida, tá tudo funcionando certinho? Não, tá perfeito. Mas a barra aqui, ó, tá tudo louca. Ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Se o algoritmo não entende o que tá acontecendo aqui, significa que a onda tá zoada. E por que ela tá zoada? Porque tá acontecendo alguma coisa no motor. Aí você tem que fazer o quê? Aí você tem que ver a causa. Então você tem que ir lá ver como é que tá essa onda. E como que você vê como é que está essa onda? Você vem aqui no seu equipamento, você coloca... Vamos voltar lá. Vamos voltar. Você coloca aqui, ó, o canal A, que se ele estiver ligado na bateria. Chega mais perto aqui, por favor, Orlando. Você coloca o canal A, você vem aqui no canal A, coloca ele para AC... habilita o filtro, coloca para 100 mV e vem aqui no tempo e coloca para 100 milissegundos. Fez toda essa configuração, vou configurar aqui para vocês verem. Coloquei aqui, liguei o filtro, opa, liguei o DC, coloquei em 100 mV, coloquei aqui em 100 milissegundos, dei o play, ó. Ele está prontinho para dar partida. Prontinho para dar partida. Eu vou dar partida e vou ver a onda que eu vou dar partida para vocês verem. Aí, gente, a onda tá aí, ó. Tá vendo? Tá vendo, né? Tá vendo, né, gente? Lógico que não, né? Dá o stop. Olha lá, ó. A onda aqui, ó. Vamos puxar aqui ali no tempo, ó. Oh! Tá aqui, ó. Tá? Ixi, deu algum erro aqui. Deu bom não, hein, gente? Esse teste aqui não deu bom, não. Algo... animal. Tá no sensor de rotação. Tem, ó, chega aqui. A gente fica conversando, né? O canal A tá no sensor de rotação. Eu vou tirar daqui, ó. E vou colocar na bateria, ó. Tá o canal D, né? Ó, vou tirar daqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, ó, ligadinho aqui. Ó, canal A aqui no primeiro cilindro. Ó, canal A aqui na bateria, né? Que tava no canal D. Agora eu consigo ver. Vamos voltar lá aqui para 100 milissegundos. Cadê? 100 milivolts, né? Vamos dar o play de novo. Deu bom, hein?
foi fazer uma CR pelo sensor de rotação. É pela bateria a compressão relativa, gente. Não se percam, que nem eu me perdi. Senão você fica doido. Caramba, que sinal louco é esse, Celso? Pra vocês verem como é que é. Stop. Aquele aqui, ó. Voltamos para cá. Olha lá, gente, ó. Então aqui eu tenho o quê? A compressão. Compressão, 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 compressão. Olhando essa onda e olhando a forma imaginária, eu consigo saber se eu tenho uma onda plausível para o meu algoritmo entender. Se eu não tenho uma onda plausível, o meu algoritmo vai se perder. Ele não vai enxergar com muito ruído. De repente você está com o motor lá todo ruidoso, né? Um motor de partida, uma bateria zoada, sei lá, alguma coisa que faz ficar tão incompreensível que você não consegue fazer nenhum tipo de teste. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de quem ficou a aula inteira. Espero ter chegado à expectativa de vocês. E lembrando que esse treinamento é realmente para você entender certinho como funciona. Ajude o Celso da Mecânica Avançada, ajuda a Mecânica Avançada, compartilhe esse vídeo com alguém, comenta com alguém, aquela pessoa que chega para você e fala assim, rapaz, eu precisava aprender sobre injeção eletrônica, precisava aprender sobre osciloscópio, só que eu não tenho tempo e é muito caro. Apresenta o canal Mecânica Avançada para ele, para que ele possa nos seguir e fazer os nossos treinamentos e se tornar um mecânico, um reparador de referência. Nós temos aqui no YouTube, na seção de playlist, um monte de curso grátis, gente. Um monte. Para ajudar você a se tornar um profissional melhor e, consequentemente, ganhar muito mais dinheiro. Um abraço e até mais.